Olá a todos, aqui é o Dr. Juliano de Henrique Melo, advogado nas áreas civil e criminal. Gostaria de comentar brevemente o caso envolvendo a Larissa Manoela e os pais, para que a gente possa repor algumas situações que muitas vezes se perdem no meio de tanta polêmica. Veja, primeiramente não foi a Larissa Manoela que procurou essa briga e nem que procurou essa exposição que o caso tomou. Essa situação ela começou a ser exposta no final do ano passado, né? Final do ano passado, começo desse ano, quando os seus pais, primeiramente, tomaram uma atitude pública de deixar de segui-la nas redes sociais e começar a soltar postagens enigmáticas através do Instagram, chamando-a de ingrata, né? O pai, inclusive, fez uma postagem que dizia assim, eu me lembro bem, alimente um cão por 3 dias e ele lembrará de você por 30 anos, mas alimente um filho por 30 anos e ele esquecerá de você em 3 dias. Seria interessante se a gente pudesse fazer uma análise dessa questão de deixar de se seguir nas redes sociais como sendo algo de somenos importância. Mas isso seria hipócrita. Hoje em dia, nós sabemos muito bem que há pessoas que usam a rede social de uma maneira assídua, de uma maneira forte, firme. A rede social ela é um prolongamento da sua vida social exterior, por assim dizer. Né? A gente vive na rede social basicamente manifestando os mesmos afetos e desafetos que nós manifestamos fora dali. Então, e principalmente uma pessoa que vive, né, por assim dizer, vive também da exposição nas redes sociais, como é o caso da Larissa Manoela, uma carreira na qual seus pais a introduziram, eles sabiam perfeitamente a repercussão que teria quando eles deixassem de segui-la, que isso iria ser percebido, que isso iria ser comentado, divulgado, e eles não estavam inocentes nesse fato. Ao mesmo tempo em que eles começaram a soltar essas vinhetinhas, começou-se a vazar a história de que estaria havendo uma divergência na família envolvendo a Larissa e os pais por diversos fatores. Primeiro, pelo fato de que ela estaria com um relacionamento que eles desaprovam. Ela estaria namorando um rapaz e os seus pais estariam desaprovando esse relacionamento porque gostavam mais do anterior e eles o estariam fazendo de uma maneira ostensiva, uma maneira que estava ali causando graves constrangimentos na família, não só para o rapaz, mas como para a própria Larissa, né? Esse foi um fato que estava causando divergência, algo que foi se avolumando e se agravando à medida em que o relacionamento ia se tornando mais sério, principalmente quando ela manifestou o desejo de noivar com o rapaz, o desejo de casar com o rapaz. Né? Os pais foram super contra e fizeram questão de manifestar publicamente esse desagrado. Mas, ao mesmo tempo, foi sendo divulgado através de vazamentos na imprensa de que essa não era a única razão de discórdia na família. Outra razão muito grave também seria o fato de que a Larissa Manoela estava buscando informações a respeito da gestão do seu patrimônio e da gestão da sua carreira. E os pais eram os responsáveis por essa gestão e estavam sonegando as informações que ela pedia. Estavam negando os acessos, principalmente através de chantagem emocional. Como assim? Por que você quer saber disso? Você está desconfiada da gente? Como assim? Você não confia na gente? Por que você quer saber? Por que você quer ver? Etc. Enfim, uma atitude, obviamente, para causar intimidação da parte dela, e isso foi algo que deixou-a cada vez mais desconfiada, até chegou ao ponto em que ela percebeu o seguinte: se eles não me dão acesso a essas informações, é porque eles não confiam em mim. E se eles não confiam em mim, obviamente, por consequência lógica, significa que eu não posso confiar neles, então eu preciso descobrir essas informações. Ela foi atrás de advogados que exigiram a prestação das informações e o que ela viu não foi nada bom.
ela viu que o que aconteceu é que o patrimônio imobilizado que ela tinha em nome próprio era muito pequeno e o patrimônio imobilizado que os pais tinham em nome próprio era muito grande, mas ambos os patrimônios amealhados com os recursos do trabalho dela. E isso é inaceitável, isso não pode acontecer. Os pais, eles erraram gravemente ao agir dessa forma, porque os pais eles eram administradores do patrimônio e até uma certa idade eles eram também usufrutuários do patrimônio dela, mas eles não eram proprietários do patrimônio dela, eles não eram donos. Então, essa era uma situação em que eles precisavam cuidar desse dinheiro como o que ele é, o dinheiro de outra pessoa, o dinheiro do qual eles eram ali os guardadores, os cuidadores, e que eles iriam entregar para ela quando chegasse a idade certa. Eles infelizmente não fizeram isso, eles tomaram várias decisões a respeito de dinheiro e a respeito principalmente de venda, né, de patrimônio imobiliário, tomando assim, decidindo conforme o seu próprio julgamento das suas conveniências, e que hoje, que ela é adulta, ela manifesta contrariedade em relação aos critérios que foram usados, e ela nem sabia o que estava acontecendo, né? Ela tratava-se de uma relação de confiança que os pais acabaram quebrando nesse aspecto por não ter agido no melhor interesse da filha, mas sim no melhor interesse próprio. Infelizmente, isso pode acabar acontecendo porque eu não duvido que tenha sido esse o caso de um vício de pensamento da parte dos pais da Larissa Manoela, no seguinte sentido: ela é filha única, então não tem problema a gente pegar as coisas pra gente, até porque quando a gente morrer, vai tudo ficar só pra ela mesmo, então não tem problema, ela é filha única mesmo, é a única herdeira. Pois é, mas isso diz respeito ao patrimônio que seria deles, mas esse patrimônio não era deles, esse patrimônio era dela. E ele saiu do montante patrimonial dela para ir ao montante patrimonial dele pelas costas dela, sem o conhecimento dela, e isso é ilegal. Não só ilegal, como é imoral. Eu gosto de fazer esse acréscimo porque existem muitas situações, não só na lei civil, como também na lei penal, onde nós vemos um conflito entre legalidade e moralidade. Certas coisas que são legais são absolutamente imorais, e certas coisas que são morais são terminantemente ilegais. Neste caso, a lei civil, quando se trata desse aspecto jurídico, essa regulamentação jurídica, a lei civil ela é muito moral. Então, não existe esse conflito nesse caso específico. Então, é importante que se frise esse ponto, né? O que os pais dela fizeram não era só ilegal, mas era também imoral. A gente viu desdobramentos aí terríveis, como, por exemplo, a revelação, né, que ela teve, né, o descobrimento por parte dela de que uma grande parte do patrimônio dela estaria imobilizado numa empresa, da qual ela teria só 2% de direito sobre os lucros, enquanto cada um dos seus pais teria 49%. Isso é escandaloso, isso jamais poderia acontecer dessa forma, né? Uma outra coisa também, as comunicações que ela revelou, né, as comunicações privadas dela com a sua mãe em especial, com os dois, né? O pai, onde ela pergunta sobre a porcentagem, ele diz que é um terço, e na verdade era 2%, 49, uma coisa completamente surreal, absurda. E com a mãe, né, ela reclamando para si a gestão da própria vida empresarial e patrimonial, e a mãe se opondo, recusando-se a largar o osso e dizendo: você pode me chamar de aproveitadora, você pode me chamar de mercenária, você pode me chamar do que você quiser, mas eu não vou abrir mão de um centavo, não vou abrir mão de cuidar do seu dinheiro. Mostrando ali o que para ela é mais importante. Ela prefere ser vista pela filha adulta, não é mais uma criança, como aproveitadora, mercenária, etc., do que
fazer as coisas da forma correta, que é entregar à filha adulta o controle sobre a sua vida financeira e empresarial, né? Então isso jamais poderia ter acontecido. Agora a gente viu uma coisa ainda pior nessa comunicação que veio ao ar no Fantástico no domingo passado, onde a Larissa, triste com o afastamento dos pais, e ali numa noite de Natal, provavelmente o primeiro Natal em que isso aconteceu, né? Ela mandando ali um Feliz Natal para sua mãe, lamentando a situação, e que demonstra muito claro que o afastamento partiu da mãe, né? E a mãe respondendo para ela com vai a merda, esqueça que eu sou sua mãe e tal. Olha, isso não tem justificativa, isso não tem desculpa e, enfim, a mãe e o pai estão errados em todos os aspectos aí, todos os aspectos. Eu não consegui ver onde eles acertaram nesse ponto ao lidar com esse assunto. Eles estão errados, eles estão reclamando um direito que eles não têm. E o que a Larissa Manoela está procurando é simplesmente o mínimo, né? O básico. Teria sido muito melhor para eles se eles tivessem se mantido recolhidos e à sombra dela onde é o lugar certo, porque eles trabalharam duro para inseri-la na carreira, mas nada teria acontecido sem o talento dela, um talento precoce, muito precoce, um talento muito grande que ela só vem aperfeiçoando ao longo do tempo. E eu vejo muitas pessoas falando assim, mas eles têm que ser remunerados pelo tanto que eles contribuíram com a carreira dela. Veja, desenvolver as melhores habilidades dos seus filhos e inseri-los no ambiente que mais favorece o desenvolvimento dos seus próprios talentos, isso é obrigação dos pais, isso não é... Eles não prestaram um serviço pelo qual eles devam ser remunerados, né, nesse ponto, é obrigação dos pais. Teria sido o melhor para ela e para eles, teria sido o melhor que eles a tivessem privado do desenvolvimento dos talentos que ela já tinha? Não. Então eles não fizeram nada além da sua obrigação. E eles colheram muitos frutos positivos com isso, não só ela colheu, mas eles colheram também e poderiam continuar colhendo, porque ao que tudo indica, a moça é uma boa filha, nunca negou nada aos pais e não negaria nada aos pais. Olha, a gente quer que você dê uma casa pra gente em Mangaratiba. Toma! A gente quer agora, não quer mais a casa em Mangaratiba, a gente quer uma casa em Dubai. Toma! Agora em Orlando. Toma! A menina não ia negar nada pra eles. O que não podia acontecer de maneira nenhuma era eles fazerem isso por iniciativa própria, pelas costas dela, e se achando no direito de fazer. Isso que jamais poderia ter acontecido. E eles fizeram isso e erraram. O prazo para ela pleitear a anulação dos atos que lhe praticaram como representantes dela, enquanto ela era menor de idade, em tese já prescreveu, né? Prescreveu não, já decaiu, melhor, ela decaiu do direito pelo decurso do prazo, né? O prazo seria de 4 anos, ela já passou dos 22. Então, enquanto ela era menor de idade, a coisa, né, enfim, não tem muito como ir atrás disso. Existem outros recursos jurídicos? Existem. Ela pode ajuizar uma ação de exigir contas, a boa e velha ação de exigir contas, requerendo uma prestação completa de contas de todo o tempo em que os pais estiveram administrando o dinheiro e o patrimônio dela nos últimos 10 anos. Esse é o prazo prescricional do Código Civil para a ação de exigir contas. Não é exatamente do Código Civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que aplica-se a regra geral do Código Civil, que é a prescrição decenal. Indenização por dano moral pode? Pode, pelos atos que eles praticaram, que a lesaram nos últimos 3 anos. Aí pode, ela pode pleitear a reparação civil e também ela tem a possibilidade de uma ação que verse sobre enriquecimento sem causa, né? A pretensão de reparação por enriquecimento sem causa também é de 3 anos, mas é 3 anos daqui para trás, ou seja, ela já era adulta, mas mesmo como adulta, ela ainda tinha aquele, abre aspas, cheque em branco, aquela confiança neles, e eles
traíram a confiança dela, mesmo ela já sendo adulta. Então ela tem esses 3 caminhos aí para percorrer. Ela tomou uma atitude que eu considero muito corajosa, muito digna. Não sei se eu faria a mesma coisa, mas eu respeito perfeitamente a decisão dela, que é abrir mão do para trás. Deixar para trás aquilo que eles amealharam para si e que deveria ser dela. E eles usufruírem do que é dela, que totaliza 18 milhões de reais, né? Ela resolveu deixar para trás, porque ela está convicta de que ela vai conseguir recuperar isso daqui para frente. Ela vai começar agora de novo com base nos seus contratos futuros, na sua autogestão e etc. Respeito muito, muito corajosa, muito digna, né? Que Deus abençoe, tenha todo sucesso, que dê tudo certo. Vamos ver, né? Como que termina essa história. Lamentável que isso tenha chegado a esse ponto. Infelizmente, existem muitos pais e muitas mães que perdem a mão ao lidar com esses assuntos e se perdem a si próprios e si próprias no meio desse caminho. Eu espero que em algum momento tudo isso seja devidamente equacionado, que todo mundo se perdoe, que todo mundo repare os prejuízos que causou um ao outro e que essa família se reconcilie. Porque não tem dinheiro que pague uma família unida e uma família que se ama, né? Espero isso dessa situação. Mas, do ponto de vista jurídico, a Larissa Manoela, ela está certa sim, totalmente certa, tá bom? Sem muro. Muito obrigado pela atenção, Dr. Juliano de Henrique Melo, advogado nas áreas civil e criminal. Grato pela sua atenção, a gente volta com mais vídeos. Um grande abraço.